Vamos lá, então. A gente retoma esse bloco agora, conversando a respeito desta questão envolvendo o PSDB, um dos partidos mais importantes entre as siglas brasileiras. Ô Caio, vamos lá, eu tinha feito a pergunta para você, a gente viu uma matéria ali numa espécie de convenção do PSDB. Você acha que o caminho para o partido voltar a um protagonismo no quadro político brasileiro é se aproximar, né, das origens, voltar às origens, a que se refere o Geraldo Alckmin, nomes como Mário Covas, Franco Montoro, o próprio Fernando Henrique Cardoso, ou a renovação que propõe o João Dória, que está à frente do partido aí? Pois é, a gente viu uma dicotomia flagrante, né, nos discursos, Edgar. Você tem, por um lado, a renovação proposta pelo João Dória, focando muito nessa palavra, né, acho que foi a keyword dele, a palavra-chave do discurso, né? digital, jovem, juventude, esse tipo de coisa. Por outro lado, você tem o Geraldo Alckmin já no crepúsculo, né, da sua vida pública, da sua vida política, falando no combate a modismos e em volta às origens. Você vai lembrar que essa expressão é interessante, volta às origens. Na eleição de 2018, ficou famosa aquela crítica do Mano Brown, né, a cúpula do PT, quando ele falava em voltar para a base, né, ele falou, volta para a base. O que isso quer dizer? Quer dizer ouvir o povo, né? Não ficar descolado dos anseios populares e por aí vai. Voltar para a base é muito diferente de voltar para a origem, né? Porque quando você fala em voltar para a origem, está justamente falando em políticas, valores, princípios da fundação do partido. Só que como toda viagem no tempo, né, se ela não é impossível, pelo menos ela apresenta os seus grandes desafios, né? O Brasil mudou demais desde aquela época da fundação do PSDB. O mundo, na verdade, né? O PSDB, a data de fundação, data de 1988. Então isso é anterior mesmo à queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. Então as ideias evoluíram muito daquele tempo, assim como o eleitorado, né? O Alckmin, ele vem e traz um discurso em que ele fala explicitamente em fortalecer a social-democracia. Ocorre que a social-democracia é uma ideologia política de esquerda, ainda que opere dentro do sistema capitalista. Ela prevê, sim, intervenção socioeconômica do Estado para promover o que se chama de justiça social, redistribuição de renda, tem aí um amplo aparato de organizações não governamentais, sindicatos e por aí vai. Então, você tem de um lado uma nova orientação, falando num partido de centro, essencialmente anticorrupção, pelo que deu a entender, né? E, por outro lado, você tem a velha guarda falando um retorno para a centro-esquerda. Mas é curioso, né, essa observação que você faz. Eu lembro que a primeira vez que eu vi com mais intensidade o uso da expressão neoliberal foi com o PSDB também, por outro lado. Economicamente Sim. falando, né, sempre foi uma sigla que, embora tenha ali a social-democracia como seu cerne ali, né, de fundação, de princípios ideológicos, sempre teve também essa ligação com uma economia pujante, uma economia liberal, né, com liberdades e com o que seriam ali caminhos abertos para facilidade para se empreender. Eu no discurso também vendo ali um pouco do conteúdo do que falou o Alckmin e o Dória, ficou claro essa visão antagônica dos dois, né, com relação principalmente ao que na questão do partido, né, da mudança do nome do partido. Edgar, Me parece que isso é um desejo do Dória mudar o partido, e ele fala que só vai mudar de acordo com o resultado de uma pesquisa ali. Mas o Alckmin alfineta dizendo que isso é irrelevante, que isso seria uma mudança, seria uma acessória, né? Ele se refere usando essa expressão. Você viu a expressão que ele usou antes de acessório? Ele falou que é perfunctório. Perfunctório, né? Nossa, essa aí eu vou buscar o significado. Perfunctório é um negócio meio superficial, uma coisa sem utilidade. Sem utilidade. Assim. E velho também, não usa essa palavra, né? Mas você falou da provocação, costumam ser as melhores partes, né? As provocações veladas, enfim, numa interpretação maldosa a gente pode até falar indireta, né? Ele falou o seguinte, o Alckmin: por que criamos mais um partido? Já tem tantos para manter o establishment, para defender gente rica? Vamos ver para quem que ele direcionou essa fala. Agora, a possibilidade de fusão, só para a gente fechar, a possibilidade de fusão com o DEM também
soaria como um oportunismo, né? Em aumentar número, bancada, essas coisas. Acho que também não vai avançar essa ideia, né? Eu acho improvável que mude o nome também. E só para fechar, você falou do neoliberalismo, né? Lembrei aí das políticas do consenso de Washington. Sempre que eu penso em neoliberalismo, eu substituo na minha cabeça como liberal por necessidade, né? Então é aquela situação em que se você não der um pouquinho mais de liberdade econômica, não respeitar um pouquinho mais os mecanismos de mercado, o país quebra, mas não é uma coisa convicta, sabe, Edgar? Essa é a grande diferença entre os neoliberais aí dos anos 90 e da social-democracia e o liberalismo que se propõe hoje em dia na atual administração.